Olá, hoje, dia 30 de abril de 2020, último dia do mês de abril, e estávamos estudando pela manhã as lições de Emmanuel, que sempre nos trazem uma palavra de uma interpretação salutar a respeito do Evangelho do nosso Senhor Jesus e da experiência de um irmão mais vivenciado nas lutas e dores e desafios das nossas existências. E encontramos uma página num livro intitulado Alma e Coração, e encontramos algumas páginas que gostaríamos de refletir com vocês. A primeira página ele chama Nossos Problemas. E Emmanuel diz o seguinte: de modo geral, um problema surge à frente e consideramo-nos, para logo, batidos pela aflição. Não raro contornámo-lo através da fuga deliberada. Noutras ocasiões, resvalamos em desânimo ou rebeldia, e lá se vai a oportunidade de promoção. Às vezes, nós, espíritos eternos, perdemos sucessivas reencarnações simplesmente pelo medo de facear certas dificuldades justas e necessárias ao nosso burilamento. Problemas, no entanto, constituem o preço da evolução. Não há conhecimento sem experiência e não há experiência sem provas. Em todos os níveis da natureza prevalecem semelhantes princípios. O embrião da planta vive na semente um problema fundamental: como atravessar o envoltório que o resguarda para constituir o seu próprio caminho na direção da luz. A lagarta enfrenta outro: onde encasular-se para ser a borboleta. Não fossem os desafios e exercício da escola, a cultura, tanto quanto a civilização, seriam tão somente ideias remotas no campo da humanidade. Não te amedrontes ante os problemas que te visitem. São eles recursos naturais da existência, medindo-te a capacidade de adaptação e crescimento. Nunca te certificarias se possuis bastante reservas de coragem, sem um obstáculo que te ensina a decifrar os segredos da autossuperação, e jamais saberias se realmente amas, sem a dor que te ajuda a desentranhar os mais puros sentimentos do coração. Problemas são sinônimos de lição. Se tens o caminho repleto deles, isso significa dizer que chegastes à madureza do espírito, com a possibilidade de frequentar simultaneamente vários cursos de aperfeiçoamento no calendário do mundo. Bendize o desejo de testemunhar a tua abnegação e a tua fé, porque todo momento de compreender e perdoar, auxiliar e edificar é hora de aprender e tempo de progredir. Pois bem, queridos amigos, está aí essa reflexão, mais uma reflexão brilhante de nosso querido Emmanuel, para nos colocar diante de uma perspectiva de que os nossos problemas, eles são proporcionais à nossa capacidade de resolvê-los. É a máxima de nosso querido Jesus de que a gente não carrega um fardo mais pesado do que aquele que a gente pode carregar. A capacidade do nosso espírito é proporcional às dimensões dos problemas e dos desafios que nós estamos enfrentando. Então, se a gente trouxer essa reflexão para um exemplo cotidiano, a gente não vai pegar uma simples criança e colocar nos seus ombros graves responsabilidades. É como tem uma página do livro Pão Nosso que diz: ninguém entrega a responsabilidade de um barco cheio de desafios a simples crianças. Então, a nossa capacidade de enfrentar os desafios é proporcional
os recursos que já adquirimos. E onde foi que adquirimos esses recursos? Ao longo de diversas existências, ao longo de diversas encarnações. Então, se hoje o planeta Terra chega a uma condição de dizer que a morada física do planeta Terra está passando por um processo de transição, isso quer dizer o seguinte: os espíritos que habitarão no planeta Terra não poderão ter uma capacidade evolutiva inferior a um determinado patamar estabelecido pela inteligência superior, pelas diretrizes planetárias, pelo nosso governador planetário. Então, a gente já sabe, quando a gente estuda a nossa doutrina, que os espíritos ligados preponderantemente ao bem serão aqueles espíritos que serão capazes de permanecer habitando no planeta Terra em sua fase de planeta regenerado. Por quê? Porque planeta regenerado é um novo degrau na evolução planetária do planeta Terra. Os espíritos ligados preponderantemente ao mal, às coisas da matéria, esses não terão mais oportunidades de reencarnarem na Terra. Então, a gente vem assistindo essa transição já há alguns anos, já há alguns séculos, por que não dizer? A Terra está passando por esse expurgo, está passando por essa seleção, e se hoje nós recebemos essa pandemia, provavelmente, provavelmente não, com certeza, com a autorização das inteligências superiores que nos dirigem, foi para nos colocar diante de uma situação de prova. Quando é que um aluno recebe uma prova? Para que um aluno recebe uma prova? Para aferir se os valores que ele recebeu, que ele adquiriu ao longo de suas diversas existências, já são suficientemente capazes para que ele siga adiante. O que é seguir adiante? Para herdar a terra, porque os brandos e pacíficos herdarão a terra. Essa é que são as provas que a gente está passando. A gente tem que demonstrar, é como Emmanuel disse aqui, nunca te certificarias se possuis bastantes reservas de coragem, sem um obstáculo que te ensina a decifrar os segredos de autossuperação, e jamais saberias se realmente amas sem a dor que te ajuda a desentranhar os mais puros sentimentos do coração. Problemas são sinônimos de lições. Então, é isso que está acontecendo conosco, meus queridos amigos e irmãos. Ao longo de diversas existências, de diversas encarnações, nós vamos tendo o nosso conhecimento, a nossa capacidade evolutiva do nosso espírito sendo acumulado. E num determinado momento, onde a Terra precisa decidir quem é que poderá participar sendo seu habitante, ela diz: bom, vamos ver quem é que vai passar por média. Vamos ver quem é que vai ficar em recuperação. Vamos ver quem é que tem o que trazendo na bagagem. O que é que Jesus nos alertava há 2000 anos atrás? Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Como é que está a nossa capacidade de amar? A gente já está sendo capaz de amar a nós, amar ao próximo e amar a Deus? Observem que nessa frase, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, existe um compêndio de responsabilidades enorme. Se Deus está em toda parte, nós temos que amar toda parte. Nós temos que amar o planeta, nós temos que amar a ecologia, nós temos que respeitar os mares, a natureza, os animais, o próximo. É uma responsabilidade ampla a gente adquirir o sentido da palavra amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A gente já tem condições de fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós. Observe que a partir do momento que a gente faz isso, a gente se liberta de velhos vícios dessa alma nossa ainda cheia de pecados. O vício do egoísmo, o vício do orgulho, aquele ditado que diz: quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Quantas vezes nós não nos flagramos sendo egoístas, ainda hoje, nos tempos da pandemia? Não é verdade, queridos amigos? Dentro do nosso lar, dentro do nosso dia a dia, dentro do nosso cotidiano. Então, de uma forma geral, os problemas são sinônimos de lições. E se temos o caminho repleto deles, isso significa dizer que chegamos à madureza do espírito.
Um espírito maduro tem a capacidade de enfrentar os problemas com muito mais serenidade. De onde vem essa serenidade? Das experiências adquiridas ao longo de suas diversas existências. Porque ele, no íntimo, sabe que ele já passou por situações parecidas, piores, e que vai passar da mesma forma. Porque ele não perdeu a confiança em Deus. Ele sabe que todo esse contexto foi planejado e permitido por uma inteligência superior que sabe que as nossas capacidades são proporcionais à nossa capacidade de resolução dos nossos problemas. Então, tenhamos a confiança, bendizemos o nosso ensejo de testemunhar a tua abnegação e a tua fé, porque todo momento de compreender e perdoar, auxiliar e edificar é hora de aprender e tempo de progredir. Estamos progredindo, queridos amigos e irmãos. Estamos passando por uma prova e, com a graça de Deus, com a fortaleza dos nossos espíritos, com a serenidade de nossas almas, passaremos. Os que estão convalescendo se recuperarão. Os que partiram pela porta de qualquer forma de desencarne serão recebidos na pátria espiritual com todo carinho, com todo amor, com todo zelo, como sempre o foi nos processos de passamento da alma humana quando desencarna para a pátria espiritual. E nós nos fortaleceremos e aprenderemos. E que esses valores adquiridos sejam fundamentais para a gente começar a dar as primeiras pegadas do novo mundo que está surgindo adiante. Já dissemos outras vezes que isso não vai ser um anoitecer e amanhecer mundo de regeneração. Não é isso. É um processo. E nesse processo, os brandos e pacíficos herdarão a terra. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos a felicidade de agradecer a doutrina espírita por nos trazer tanta lucidez para enfrentar os desafios que a vida nos apresenta. Obrigado, Jesus, obrigado, Kardec, e que sigamos confiantes, resolvendo os nossos problemas. Muita paz.